Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje a palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo, que quer ser essa espada para cortar, separando o bem do mal, fazendo a poda, a purificação na nossa alma. Como Jesus disse no Evangelho, vocês já estão puros por causa da palavra que eu disse a vocês. Essa palavra que nos purifica, que nos torna leves, nos torna santos e fortes para a batalha. Hoje, neste dia 21 de junho, quer nos falar no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, de 1 a 5. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a mesma medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Essa palavra de Deus quer nos ensinar, quer nos fazer crescer, pois muitas vezes temos uma visão errada do julgar ou não julgar. Porque Jesus mesmo no Evangelho vai dizer para julgarmos não segundo as aparências, mas julgarmos segundo a justiça. E nós precisamos julgar entre o bem e o mal. Esse não julgar que Jesus está falando significa não condenar, não acusar, não querer o mal do seu irmão. Porque uma pessoa que está numa posição de responsabilidade, um pai, ele precisa corrigir o seu filho. Um superior, ele precisa corrigir aquele que está sob a sua responsabilidade. E Jesus nos ensina a fazer tudo com amor. Ele mesmo, Jesus, vai dizer, eu não julgo segundo as aparências, mas segundo a verdade. Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos e virá para julgar. Nós dizemos isso no credo. Então, julgar não é algo errado, mas Jesus diz que nós, muitas vezes, por causa do pecado, não sabemos julgar da maneira certa. Será que nós não queremos acabar com o mal nesse mundo? Todos nós queremos que o mal se acabe, mas por causa do pecado original, nós aprendemos com Adão e Eva, nossos primeiros pais, a julgar da maneira errada. Infelizmente, meus irmãos, nós queremos tirar o mal do mundo, mas queremos que o nosso irmão mude, queremos que o nosso irmão se corrija, mas não percebemos que dentro de nós existe muita coisa a ser corrigida antes. Quando Adão e Eva pecaram, imediatamente Deus perguntou, Adão, onde estás? Estava nu e tive vergonha. Como sabes que estás nu? Por acaso comeste do fruto que eu te proibi comer? E Adão imediatamente se torna um acusador. A palavra Satã, Satanás, significa acusador. Aquela serpente conseguiu, de certo modo, entrar no coração dele por meio do pecado. E ele se tornou também um Satã, um acusador. E ele vai dizer, a mulher que tu me deste por esposa, foi ela. Aprendeu a apontar o seu dedo, esquecendo que quando apontamos o dedo para alguém, 3 dedos aponta para nós. Quando nós acusamos nosso irmão, diz Santo Agostinho, quando nós nos justificamos, Deus nos acusa. Quando acusamos nossos irmãos, a Trindade nos acusa. Quando nós nos acusamos, Deus nos defende, Deus nos justifica. Assim ensina Santo Agostinho, assim está na palavra de Deus. Mas nós aprendemos com Adão, é imediato em nós apontar a responsabilidade para o outro. E quando Deus pergunta a Eva, o que fizeste? Eva aponta o dedo para a serpente, foi ela. Nós, infelizmente, herdamos essa tendência, desculpe a dureza, mas é verdade, esse ensinamento de Satanás. E nós precisamos arrancar isso de dentro de nós. É claro que nós precisamos corrigir o que está errado. Mas o primeiro erro que nós precisamos corrigir é aqui dentro, é no nosso coração. E aí sim poderemos dar exemplo
E aí sim poderemos ajudar o nosso irmão numa forma caridosa, numa doação, num serviço, ajudar o irmão a sair do erro, mas primeiro com o exemplo. Como diz Santo Antônio, que cessem as palavras e falem os bons exemplos, falem as obras. Meus irmãos, é difícil para mim dar esse testemunho, mas eu digo para vocês, em determinado momento da minha caminhada aqui no mosteiro, eu fui chamado, por exemplo, a ficar à frente de alguns irmãos, como mestre de noviços. E ali, eu que sempre tinha a função de olhar para os meus defeitos e me corrigir, eu tive que corrigir os meus irmãos. Para mim, isso gerou uma crise muito grande, porque aquilo que eu corrigia neles eram coisas que eu mesmo ainda não tinha melhorado. E isso me envergonhava. E eu mesmo precisava exigir mais de mim para que eu pudesse corrigi-los sem dar mau exemplo. Por quê? Porque a missão de quem está à frente de outras pessoas não é somente corrigir, é cuidar, é dar bom exemplo. Alguém que cuida de uma plantinha precisa colocar a quantidade de água certa todos os dias, precisa colocar adubo, colocar aquela plantinha no lugar que tem a quantidade de sol necessária, dependendo do tipo de planta, precisa amar, precisa cuidar. E uma das partes do cuidado é a poda. E a poda é dolorosa, mas é necessária para aquela planta desenvolver. Às vezes galhos que são excedentes precisam ser cortados, ou então galhos que estão doentes com algum tipo de praga. É preciso fazer a correção, é preciso fazer a poda, mas primeiro devemos amar. O problema é que não temos paciência com os nossos irmãos. Não suportamos o defeito deles, como Jesus suporta o nosso. Mas, irmão, essa pessoa repete muito o mesmo erro. E você, na sua confissão, não repete várias vezes o mesmo defeito? Critiquei alguém, atrasei, fiz isso, aquele seu vício de estimação. Não é uma luta constante para que você vença aquele seu defeito predominante? E Jesus não tem paciência com você? O problema é que nós não temos paciência com os erros dos nossos irmãos e queremos primeiro acusar ele de me tirar a paciência, em vez de acusar a mim mesmo em primeiro lugar, porque eu não tenho a paciência de Cristo, porque eu não tenho a caridade de Cristo. Então, se nós primeiro tirarmos a trave que está no nosso olho, aí sim, no amor, nós poderemos ajudar o nosso irmão da maneira certa, com o exemplo em primeiro lugar, E principalmente se você tem a responsabilidade de corrigir, pedindo o Espírito Santo para que você possa não ser omisso, porque é duro. Às vezes dói mais em nós, em corrigir o nosso irmão, em castigar, porque é preciso dar uma correção muitas vezes. O Padre Pio, quando fazia isso, dizia que doía mais nele, e ele mesmo fazia penitência pelos pecados daqueles que ele acompanhava. Doía mais nele do que na pessoa. Isso se chama amor, serviço de amor. São Tiago vai dizer na sua carta, capítulo 3, versículo 1, muitos querem ser mestres. Ele diz, não queiram muito ser mestres, porque nós seremos corrigidos de uma maneira mais dura. Quem está numa posição de responsabilidade, mas às vezes para nós é fácil falar e julgar os outros, dar o nosso parecer, condenar o nosso irmão. E também em outra passagem, Tiago 1:19, ele vai dizer assim, já sabeis, meus queridos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar, tardo para se irar, pois a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Vamos pedir ao Senhor que saibamos julgar da maneira certa, que saibamos primeiro dar o exemplo com o nosso amor e assim poderemos tirar o cisco do olho do nosso irmão. Eu termino dizendo uma palavra muito forte que Jesus diz. Ele virá como juiz dos vivos e dos mortos. Mas ele disse a Santa Faustina, antes de vir como rei de justiça, eu virei como rei de misericórdia. Aprendamos com Jesus, antes de vir duro em cima dos nossos irmãos, que nós possamos vir com amor, com a misericórdia. Ele diz em Mateus 18, antes, fala só você e seu irmão. Se ele não ouviu, chama um outro para te ajudar.
Se ele não ouviu, aí sim fale para a igreja, para que ele seja corrigido. Mas tudo no amor, tentando ganhar o seu irmão para Cristo. E por fim, Jesus diz ainda a Santa Faustina: aquele que não quiser passar pela porta da minha misericórdia, terá que passar pela porta da minha justiça. Mas todos serão julgados. Se quem não quiser aproveitar agora o tempo da misericórdia, vai passar pelo julgamento, pela justiça de Deus. Por isso, não se aborreça, não se irrite, não perca a paciência com seu irmão, pois Deus é juiz e vai julgar a cada um conforme a justiça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.